Nós todos pedimos, e a Marvel e a Disney concederam Charlie Cox como Matt Murdock, o Demolidor de volta, além disso, Vincent D'Onofrio como o Rei do Crime, em uma nova série que iria trazer de volta as origens da série da Netflix. Demolidor Renascido é a nova aposta da Marvel. Essa é a única análise, o único explicadão que você precisa assistir, com todos os detalhes dos 3 primeiros episódios. E antes de eu começar aqui a falar desses 2 primeiros episódios, o primeiro, que é Meia Hora no Céu, e o segundo, que se chama Ótica, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like nesse vídeo, porque eu vou fazer análise episódio por episódio dessa série maravilhosa. Afinal, o Demolidor é um dos meus personagens preferidos do universo cinematográfico Marvel. E é lógico que a gente vai estar aqui toda semana comentando sobre essa série. Manda esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que está assistindo Demolidor Renascido, mas que às vezes não consegue pescar alguma referência ou não entendeu alguma coisa. O receio de trazer Demolidor de volta era muito grande. Por quê? Porque o carinho com as 3 temporadas da Netflix é muito grande também. É uma série muito bem feita. Tá ali, pra mim, junto com a Agentes da S.H.I.E.L.D., na primeira prateleira de séries da Marvel, mesmo antes do Disney Plus, tá bom? E quando veio essa nova onda ali de trazer o Demolidor de volta e aparentemente ia mudar muito do que a gente conhece, eu fiquei receoso. Mas é lógico que a Marvel e o Kevin Feige ouviram os fãs, ouviram essa galera. Kevin Feige revisou esse roteiro e falou, não, reescreve que não tá bom, eles não vão gostar. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. E trouxeram, então, 2 episódios maravilhosos, reformulados, com refilmagens, tá bom? Mas que ainda você percebe que existe um pouco daquela ideia, daquela primeira ideia. Eu vou falar o porquê. A série, apesar de trazer elementos do passado, não cobra de você que você lembre de tudo. É lógico, é muito bom quando você lembra de tudo, mas eu acho esse um acerto maravilhoso da Marvel. E eles trazem aqui um tom sensacional. Traz de novo a série da Netflix. A música, galera, a música do Demolidor, da abertura clássica lá da série de 2013, está aqui e fazendo trilha sonora para cenas de luta que estão maravilhosas, estão impecáveis, galera. Apesar de que eu acho que poderia ser um pouco mais intimista, eu acho ela um pouco observada bem de longe, bem de fora, assim, mas eu acho sensacional o jeito com que eles continuam trazendo aquela brutalidade do Demolidor e no seu estilo de luta ainda trazer aquela dicotomia de que ele quer fazer justiça, mas ele tem que se segurar porque ele também é um cara que não acredita que a morte seja a punição necessária, entendeu? Eu acho isso demais, cara, demais. E eu acho incrível o quanto o Demolidor ele consegue trazer o passado, mas nos apresentar um futuro, principalmente quando você pega esses 2 personagens que a gente já conhece tanto, o Rei do Crime e o Demolidor, que pra mim são co-protagonistas aqui, não tem como negar, Vincent D'Onofrio até é o segundo nomeado ali do elenco, beleza? Eu acho muito legal como eles conseguem redescobrir esses personagens, e fazer esses personagens se redescobrirem também, né? Fazer esses personagens que a gente já conhece há 7 anos, galera, a gente vê aqui esses personagens se redescobrindo mais uma vez, em jornadas completamente diferentes. Matt Murdock agora tá numa vida diferente, numa vida que foi reconstruída do zero após, bom, enfim, após um incidente que eu vou falar na parte com spoiler, tá bom? E o Rei do Crime, ele começa a sua jornada para se tornar aquilo que ele nunca imaginava que ia ser, prefeito de Nova York, como a gente já tinha visto lá no final da série da Echo, tá bom? E aqui a gente vê esses personagens tendo que aprender como eles têm que lidar com essa nova vida. Rei do Crime, como ele tem que aprender a controlar sua raiva, a ouvir os outros, coisa que ele não gostava de fazer, e enquanto isso ele tem que reconquistar Vanessa. Já Matt tem que aprender a trabalhar num outro escritório, Matt tem que aprender a flertar com outras pessoas, a abandonar um pouco daquela vida passada que também o abandonou, e saber que ele não pode ser o Demolidor, pelo menos não por enquanto, apesar do quanto ele gosta de ser o Demolidor. Trazer esses personagens novos aqui é algo muito interessante. A gente tem Heather Glenn, a gente tem o Cherry, a gente tem a advogada McGuffin, tá bom? Que tá ali junto com o Matt, tá bom? Traz a Vanessa Fisk de volta, traz o Fogg Nelson de volta, traz o Mercenário e a Karen Page também. Só que aí coloca muito mais do universo Marvel dentro dessa galera aqui, né? A gente tem o Tigre Branco, a gente tem a promessa do Muse, tá bom? Mas também temos o retorno
do Justiceiro, ainda não nesses 2 episódios, mas mais pra frente. Isso pra mim é acertadíssimo. Relembre o passado, mas incremente com o futuro. E pra mim, Daredevil Born Again fez um serviço maravilhoso. E a estética, a abertura das coisas antigas da vida do Matt Murdock ruindo, se despedaçando e se destruindo, pra no final de tudo se reerguer numa estátua do Demolidor. Não é totalmente desagradável ver você de novo. O primeiro episódio, Meia Hora no Céu, começa justamente um ano antes da história que a gente vai acompanhar agora, tá bom? Um ano antes, onde já existe Nelson, Murdock e Page, o escritório que foi uma promessa do final da 3ª temporada de Demolidor. E ali a gente tá vendo eles no típico, na típica construção da série antiga, no Bar Joseph, beleza? Com esses novos personagens ali, tem o Cherry, que é um policial que está aposentando, aquele clima do Joseph ali, aquela flertada da Karen Page com o Matt Murdock, de que eles querem ali se relacionar mais uma vez, mas eles não podem porque já deu merda antes. O Fogg ali tentando conversar com a McGuffin, eu acho tão triste que a gente não tem ali a namorada do Fogg voltando, a Mercy, né? Mas bom, enfim, a gente já sabe por que depois, né? E ali a gente tem o retorno, o surgimento mais uma vez de um personagem que ficou uma promessa também. O mercenário Benjamin Poindexter, que após os eventos da 3ª temporada de Daredevil, de Demolidor, teve sua espinha quebrada pelo Rei do Crime, mas que voltou ali na cirurgia, né? Que ele se reconstruiu. E isso pode até explicar como ele sobreviveu a essa luta ali. Por um motivo que a gente ainda não sabe, o Ben foi contratado ou está indo matar o Fogg. E ele faz isso. Ele mata Fogg Nelson nos 15 primeiros minutos do episódio, minha gente. O que é isso, cara? O que foi isso? A Daredevil Born Again chutando a porta como a gente não esperava, entendeu? Chocando a gente. Ah, Giovanni, parece muito com a morte da Maria Hill em Invasão Secreta. Pois é, parece. Isso pra mim também foi chocante na época. Apesar de Invasão Secreta ter declinado depois disso. Mas ali a gente tem a morte do Fogg Nelson, o melhor amigo do Demolidor, arrasando o coração de nós e da Karen Page também, e do próprio Matt Murdock, que cruza a linha que eles juram nunca cruzar. Ele mata o mercenário, jogando ele depois de uma luta insana de facas, e a interpretação do Wilson Battle ainda tá maravilhosa como o mercenário, beleza? O estilo, a caracterização desse personagem ainda é muito boa, o jeito que ele joga as coisas ali, o jeito que introduzem ele, que ele jogando um clipe pra matar uma mosca, esse é o poder do mercenário. E ali na luta no terraço, o Demolidor simplesmente joga o Ben do terraço pra ele cair no chão. Ele sobrevive. Sim, a gente ainda não sabe como. Pode ser que tenha rolado ali um sorinho ali de super soldado, alguma coisa ali pra ajudar ele ali, mas ele sobrevive sim, tá bom? Porém, o Matt não contava com isso. A intenção dele foi pra matar mesmo, porque ele estava arrasado. E Charlie Cox entrega uma atuação sublime. Galera, a gente vê que essa decisão se manteve. O roteiro inicial, o primeiro roteiro, falava que Fogg Nelson e a Karen Page iriam morrer. Então já iriam matar os dois no primeiro episódio. Eles mudam isso para que só o Fogg morra, tá bom? E ali a gente tem... assim, eu acho muito problemático você matar o Fogg no primeiro episódio, mas eu lembro que a gente já teve 3 temporadas com o Fogg. A gente já conhece o Fogg. Fãs mesmo, que já assistiram, amam já esse personagem e sentem a morte dele, apesar de ele ter ficado tão pouquinho nessa série, da gente querer mais, mas é uma decisão muito arriscada, porém muito corajosa. Marvel então dá uma motivação pro seu personagem desistir de Demolidor, e é por isso que a gente fala Demolidor renascido, porque no arco também, a queda de Murdock, ele sofre uma perda muito grande, né? Então a gente tem ali o ressurgimento de talvez o Demolidor ressurgindo após essa tragédia, né? Karen Page vai pra São Francisco, triste, arrasada também, os dois se separam, e a vida do Matt rui perante essa tragédia. 1 ano depois, a gente vê como a vida dele tá. Mas eu acho isso sensacional. E o Ben Poindexter preso, principalmente acusado de ter matado Fogg Nelson a sangue frio e também vários outros policiais, né? Corta então para esse 1 ano depois, o Matt está ali trabalhando com a McGuffin, que é uma nova advogada, né, que já estava ali no Joseph, beleza? Mas que fazem um novo escritório. Matt sai de Hell's Kitchen, muito traumatizado depois, e ainda tentando honrar a morte do seu melhor amigo ao colocar
o mercenário atrás das grades, tá bom? Só que em contrapartida, a gente tem também a nova vida de Wilson Fisk, beleza? O rei do crime, que após os eventos de Echo, meio que tem uma mudança de coração ali, meio estranha, ele quer tentar ser diferente, mas a gente vê que ele não consegue tanto assim. Ele quer ser prefeito de Nova York, ele quer mudar a cidade, ele consegue. Wilson Fisk é eleito se baseando na sua plataforma de campanha contra os vigilantes, contra esses heróis que não são registrados e que querem bancar os policiais, tá bom? Ele usa disso para conseguir incitar o ódio das pessoas, muito parecido com o que acontece hoje em dia. Então a gente tem ali o Demolidor renascido conversando com temas muito atuais, beleza? Conversando com temas políticos, mas muito atuais, pegando e abrindo um pouco a ferida, mas ainda mantendo o carisma do Wilson Fisk, beleza? A gente viu um pouco disso em Capitão América, O Admirável Mundo Novo, mas a gente tem também o Wilson Fisk ali moldando o seu novo eu, que não agrada muito Vanessa. A gente vê que após a prisão do Wilson Fisk lá na série na terceira temporada, né, e toda essa passagem aqui de Vingadores Ultimato, né, do estalo do Thanos, do retorno de metade do universo, de Gavião Arqueiro, etc., o Wilson Fisk, ele esteve um pouco a par dos seus negócios, e quem ajudou ele muito a conseguir reconstruir o império do Rei do Crime foi a Vanessa. A Vanessa que lá na terceira temporada já se interessava muito em saber como queria trabalhar, né? E aí, a Yetzler, ela é sensacional. Como essa personagem vai ser importante. Fiquem de olho na Vanessa porque ela pode aprontar muito ainda, tá bom? E as coisas não estão bem pra eles. Ela sente que o Wilson tá afastado. Aquele personagem que era tão amoroso com ela no começo, agora tá afastado. Tanto pela traição, a dor da traição da Maya, que atirou no olho dele, tanto também depois no efeito que os poderes deram a ela. O Wilson Fisk meio que tira um sabático ali. E a Vanessa que continua moderando ali as coisas. Ele volta querendo ser prefeito, consegue ser prefeito, mas ele não pode ter ligação com a ilegalidade. E a Vanessa resiste a isso. A gente viu também que ao ele ser eleito, a gente descobre que a Vanessa não tá dando tanto suporte assim. Por quê? A gente descobre um tal de Adam ali, é um segredo. Eu arrisco que é um amante mesmo, tá bom? E ela pede, não mate ele. Não mate o Adam. Olha a força desse personagem que tá tentando mudar também, né? Que a gente percebe que tenta, mas não consegue. Porque ele fala, eu não sou mais esse homem. Mas corta pra cena depois, em que ele tá conversando com a sua assessora, e a assessora vê o punho dele ali com marcas machucadas de sangue. Esse é o mesmo cara que conseguiu arrancar a cabeça de uma pessoa com uma porta de carro. E ali a gente vê que ele matou mesmo esse Adam. Ele matou esse cara. Então o Wilson Fisk não mudou porra nenhuma. Mas é tudo uma questão de ótica, que vai cair no segundo episódio. Esses dois episódios, a gente tem uma sequência maravilhosa do Demolidor do começo, mas a gente vê um Matt Murdock agora. A gente acompanhou esses dois episódios do Matt Murdock. E eu não acho isso nem um pouco enfadonho. A gente tá vendo a reconstrução da vida e do ambiente desse personagem. Ele tem uma nova equipe agora. Ele tem o Cherry, que é o investigador, né, o ex-policial, que tá suprindo ali, às vezes, da Karen Page. A gente consegue ver, então, essa nova dinâmica, até com um novo amor, que é a Heather Glenn. A Heather Glenn, que é arranjada ali pro Matt Murdock, que nos quadrinhos tem, nos quadrinhos, né, mas é completamente diferente. Ela é uma empresária nos quadrinhos. Aqui a gente tem psiquiatra, tá bom? Mas a gente tem esses novos personagens. Por exemplo, aqui já começa a investigar muito mais, a entrar muito mais em personagens até da equipe do Wilson Fisk. Por exemplo, o Daniel Blake. O Daniel Blake é aquele jovem aspirante ali, muito diferente dos quadrinhos. Nos quadrinhos ele é um ex-policial meio corrupto que começa a usar a lei e as falhas no sistema para derrotar o Matt Murdock. Esse Daniel Blake pode ser a Marvel nos despistando, porque ele é muito aficionado no Wilson Fisk. Lá na sessão de autógrafos da Heather Glenn, aparece um garoto, interpretado pelo Hunter Durham. O Hunter Durham, você não pode conhecer de nome, mas ele é o Tyler, da Wandinha, da série da Wandinha, né? Ele se revela o vilão depois na série da Wandinha, tá bom? E o garoto, ele vem até a Heather Glenn falando que ele precisa de ajuda. Precisa de ajuda psicológica, beleza? E pode ser que a Marvel esteja ali fazendo com que a gente acredite que ele seja o Muse, que é o vilão da série, que ainda não apareceu, tá bom? É o psicopata, já expliquei aqui, ó, vou deixar nos cards, já expliquei quem é o vilão Muse, mas resumindo, ele é um psicopata que usa as partes das vítimas dele pra fazer obras de arte, então ele acha que através da dor ele pode emular a arte perfeita, beleza? E o Muse, pessoal, já estão falando aí que pessoas estão sumindo de Hell's Kitchen, né, de Nova York. Pode ser já trabalho do Muse, beleza? E o Muse pode ser esse garoto. Mas também a Marvel pode estar despistando pra gente ver que o Muse
é o Daniel Blake. Outros dois personagens muito importantes ali, tá bom, muito importantes é um pouco de exagero, mas ali que complementam o mundo do Demolidor são o Hochberg, que é o promotor que vai contra o Matt Murdock no julgamento do Tigre Branco, mas que nos quadrinhos ele é um investigador particular do Matt Murdock, então ele é um aliado do Matt Murdock. Eu não acho que ele vá ter muita importância, mas é legal ali a gente saber essa referência. E a outra é a Bibi Urich, que é a sobrinha do Ben Urich. Se você não lembra dele, ele era o jornalista do Boletim de Nova York na primeira temporada que o Wilson Fisk mata, mas ele é o mentor da Karen Page e ele é muito importante nas histórias dos quadrinhos do Demolidor, tá bom? Essa personagem aqui voltando e confrontando o Wilson Fisk e o Wilson só falando, conhecia seu tio, ele foi um bom jornalista. Irmão, foi você que matou ele numa cena desesperadora, tá bom? E eu acho que ela sabe disso, né? E ela tá ali armando a casinha pra derrubar o Wilson Fisk. Bom, um outro personagem que é muito importante, tá? Que a gente viu ali é o Tigre Branco, o Hector Ayala. Já expliquei também quem que é esse personagem. O ator infelizmente faleceu e a gente já tem até uma homenagem a ele aí nesse episódio, mas a gente viu também que esse personagem, galera, ele tá sendo acusado, ele é o Tigre Branco, ele tá sendo acusado de matar um policial que na verdade estava agredindo uma pessoa da qual o Tigre Branco foi ajudar e salvar. Por quê, pessoal? Porque esses policiais estavam com uma marca do Justiceiro aqui. Isso quer dizer que podem ser fanáticos, querendo seguir o exemplo do Justiceiro em fazer justiça com as próprias mãos. E aí, essa linha de investigação do Hector Ayala pode levar o Matt Murdock de volta a encontrar Frank Castle, para ver se o Frank tem alguma coisa a ver com isso, ou se ele ou até o Matt vai querer defender o Frank, porque ele pode ser acusado de ser o grande mentor ali dessa nova onda de assassinatos. No caso do Povo versus Hector Ayala, pela acusação de homicídio em primeiro grau, o júri considera o réu Chega o momento então do julgamento, pessoal, e a chave para trazer a inocência de Hector Ayala do Tigre Branco é encontrar a testemunha, o informante desses dois policiais que pode sim testemunhar a favor deles, porque a defesa desses caras, ou melhor, a acusação do Hector Ayala é de que eles estavam fazendo apenas uma ronda e o Hector chegou do nada e os agrediu e matou um empurrando na linha do trem e sendo ali atropelado por um trem bem brutalmente. É um episódio com a promessa de que estavam dando antes das reformulações, de que seria uma série um pouco mais de advogados, de que o Demolidor demoraria pra colocar o seu traje de novo. Eu adoro ver o Matt Murdock atuando como advogado, assim como ele fez na segunda temporada pra tentar defender o Justiceiro junto com o Fog Nelson e com a Karen Page, pessoal. Isso é muito bacana, apesar de que aqui eles têm um tempo menor para desenvolver esse julgamento e o Matt não tá com tantas cartas na manga assim. Ele sim tem uma carta na manga que é esse informante. E o Cherry, que é o investigador ali, que tá ajudando o Matt e a MacGuff, ele consegue, né, trazer esse informante e despistar também daquele policial que também foi testemunha. Então a gente vê ali que ele tenta de tudo, mas o Cherry consegue driblar esse cara e levam o informante para o tribunal. Porém, o que o Matt não esperava é que o informante fosse arregar no meio do tribunal, cometendo perjúrio, galera. Perjúrio, pra quem não sabe, é quando você mente em juramento. Isso é um crime, tá bom? Você não pode mentir enquanto estiver fazendo o juramento de falar a verdade, somente a verdade, quando você está testemunhando em um tribunal. Harvey Specter ficaria orgulhoso de mim agora. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas então, pessoal, a gente tem que entender ali que aquele cara cometeu um crime, mas também acabou tirando a única carta na manga que o Matt tinha pra conseguir inocentar o Hector Ayala. Mas o Matt, ele é bom de improviso também, e ele iria fazer a única coisa que ele disse pro juiz e pro promotor que não iria fazer: expor o Tigre Branco, expor o Hector como Tigre Branco. Pra quê, pessoal? Para poder fazer um apelo emocional para o público, para o júri, para mostrar que Hector Ayala não é um matador de policiais, pelo contrário, ele é um herói. E ele vem trazendo, o Matt traz ali vários relatos de como ele é, dos salvamentos do Tigre Branco, inclusive salvamentos que ele fez com a própria
polícia. E então Matt consegue, ele consegue ali fazer com que o júri tenha um pouco de piedade, o júri tenha um pouco de empatia para com o nosso querido Hector Ayala, que se mostra cada vez um cidadão porto-riquenho tentando a vida, tentando ajudar as pessoas, tentando mostrar que o certo é o certo a se fazer, porque não vem nada em troca, porque ele não quer ser mostrado como tigre branco, ele quer apenas ser um herói sem mostrar o seu rosto. Isso é muito legal. Mostra mesmo que o Hector é um cara que quer tentar fazer a mudança. Mesmo que isso estivesse condenando ali a vida a dois que ele tem com a mulher dele, porque a mulher já não sentia direito que ele estava junto com ela. E também fica claro, ele fala com todas as letras de que ele mora com a sobrinha, beleza? Acho que com a irmã dele ou da mulher, né? Mas ele tem uma sobrinha, pessoal. E por que que isso é importante, Giovanni? Porque essa sobrinha, ela vai assumir o manto de Tigresa, tá bom? A Tigresa já é uma personagem que apareceu em algumas animações, principalmente naquela animação, não é Ultimate Spider-Man, é uma animação que o Homem-Aranha, ele está junto, trabalhando pra S.H.I.E.L.D. com outros personagens, inclusive o 9 e a Tigresa. Muitos querem a Jenna Ortega como essa personagem, mas, por enquanto, a gente não tem aí nenhuma confirmação de se ela vai ou não aparecer na série, tá bom? Agora, por que que ela assumiria o manto do Tigre Branco, já que temos Hector Ayala? Calma que a gente chega no finalzinho. Vamos falar de Wilson Fisk, pessoal. Enquanto tá tudo acontecendo e o Hector foi inocentado, tem alguém que não tá gostando nada disso, que é o nosso querido prefeito de Nova York, Wilson Fisk. Ele tá vendo ali, a gente vê duas linhas narrativas nessa série. É impressionante como eles conseguem fazer ainda o Wilson Fisk co-protagonista do Matt Murdock. Ele ainda consegue trilhar o seu próprio caminho. Matt e Wilson estão tentando se fazer entender dentro dessa nova narrativa que eles construíram para eles mesmos, né? Matt e Wilson, eles tentam a todo momento controlar os seus instintos mais primitivos ali, nessa nova realidade, numa realidade em que Matt não tem mais Fog Nelson, que não tem mais Karen Page, que não é mais o Demolidor, e que Wilson Fisk não é mais o poderosíssimo rei do crime, que pode resolver tudo com um estalar de dedos sem consequência nenhuma. Ele agora é o prefeito de Nova York, ele agora é um cara que precisa não deixar nada, nenhuma ponta solta, para que isso respingue no seu mandato. E é lógico que muitas pontas soltas são especialidade de Vanessa Fisk. Eu estou falando mais uma vez nesse vídeo, pessoal. Fiquem de olho na Vanessa. A Vanessa pode aprontar muito ainda e ela está tendo uma importância que ela não tinha antes na série da Netflix. Ela está como elenco regular dessa série. E isso é muito importante. Olha o tamanho do papel que a Vanessa ia ter. É por isso que eles até queriam trocar de atriz, porque a agenda da atriz não ia acabar casando. Mas aí veio o Vincent D'Onofrio e falou: eu não gravo se não for com ela. E foi. E aí eles conseguiram adiar as gravações, com a reformulação também, né? E trouxeram a mulher de volta, e ela é muito boa como Vanessa Fisk. Eles estão de novo ainda naquela terapia de casal com a Heather Glenn, tá bom? Heather que tá fazendo um papel muito legal de par romântico do Matt Murdock nesse terceiro episódio, gostei pra caramba, tá bom? E aqui a gente tem então, mais uma vez, a Vanessa dando umas pontadas do que ela queria estar fazendo, do que ela queria continuar fazendo, né? Ela gostou dessa empreitada no crime, ela gostou de ser a rainha do crime. E isso teve início lá na terceira temporada de Demolidor da Netflix, quando ela dá a ordem de morte do agente Ray Nadim, pessoal. E isso a gente tem que entender que a Vanessa ali, então, já está muito bem integrada dentro do mundo do rei do crime, beleza? Inclusive, Vanessa pode estar ali arquitetando coisas contra o rei do crime, mas a favor do rei do crime, enfim. A gente tem que entender um pouquinho como tá a situação desse casal ali, beleza? Inclusive, reparem mais uma vez, Wilson Fisk está com a mão machucada. Mas agora, pessoal, a gente parte pro final, um final surpreendente, um final até de coração partido, porque quando o Hector Ayala sai mais uma vez para bancar o Tigre Branco ali, mesmo com os avisos do rei do crime de que vigilantes não serão tolerados, Hector Ayala é morto num tiro na cabeça por uma figura encapuzada, porém o que só é visto é o símbolo da caveira do Justiceiro. Solta a carta, caralho, tigrinho, filha da puta. Frank Castle matou o Hector Ayala. Galera, pode ser que sim, pode ser que não.
tá bom? Primeiro, a gente tem que lembrar que tiveram sim, a gente já sabia que o Tigre Branco ia morrer, não sabia que ia ser tão rápido assim, mas sabíamos que ele ia morrer, tá bom? Uma imagem de gravação foi vazada, tá bom? De algum personagem dando um tiro nele. Nas gravações, eu me lembro bem, era sim o Jon Bernthal interpretando o Justiceiro, tá bom? Porém, pessoal, eu não acho agora que a série trouxe aqui pra gente, não acho que seja o Justiceiro mesmo. Por quê, pessoal? Primeiro que não faz muito sentido com o código do Justiceiro. Ele é um cara mais que mata realmente pessoas que são culpadas de verdade. Pessoas que têm sim sangue nas mãos. E o Tigre Branco tava mais para um herói do que para realmente um vilão. Legal? E lembrando que também o Demolidor foi poupado pelo Justiceiro nas primeiras temporadas, né? Mas também eu acho muito interessante isso. E falar que não é o Frank Castle, o Frank pode estar sendo acusado injustamente por essas pessoas que estão fazendo se passar por ele. Essa galera que tem uma tatuagem do Justiceiro. Existe uma espécie de clã ali querendo imitar o Justiceiro, beleza? É uma galera ali que tá tentando seguir, que acham que a polícia deveria fazer aos seus modos, aos modos do Justiceiro. Sem prender, execução. Entendeu? O que é um problema muito grande, né? Porque o Justiceiro ele já é uma pessoa muito dúbia dentro da própria índole. Imagine uma gangue. Isso pode amarrar com o Matt encontrando de novo o Frank Castle para tentar inocentar o Frank, ou pelo menos investigar a morte do Hector, né? Porque existe a cena do trailer em que os dois se confrontam, né? E o Matt pede para ele se acalmar, ele tá com uma machadinha na mão ali, né? Então, o que será que está acontecendo? E além disso, nas imagens, pessoal, que foram vazadas, eu acho que usaram o Jon Bernthal realmente só por usar ele nas gravações. Eu não acho que seja o Justiceiro, porque na gravação o Justiceiro tava com barba feita, né? Ele tava com a barba, tava com o rosto limpo, né? E na primeira cena que a gente tem do trailer do Frank Castle confrontando o Matt Murdock, ele tá com uma barba e com o cabelo comprido. Muito triste. Eu achei esse episódio de uma coragem. Eu achei esse episódio de uma coragem tão bem feito. Algumas pessoas estão falando, ele é fraco porque é de tribunal, ele é não sei o que. Pessoal, eu gosto muito quando o Matt Murdock vem pra fazer essas vezes de advogado. Gosto muito e foi muito bem construído. E o episódio foi muito bem montado. Parece mesmo que a Marvel aprendeu a fazer série. De verdade, olhando para esses 3 episódios, realmente parece que, igual a Agatha desde sempre, a Marvel aprendeu a fazer séries e não fazer filmes picotados em várias partes, tá bom? A gente tem aqui um episódio com começo, meio e fim. Ele pega, assim, um gancho do episódio passado, beleza? Que é o julgamento do Hector Ayala, mas agora a gente termina aqui a história do Tigre Branco muito bem amarradinha para começar a história do Justiceiro, beleza? Eu acho isso de uma... Não vou falar nenhuma maestria porque não inventou a roda nem nada, mas eu acho isso jogar tão no seguro. E pra mim é muito trabalho do Brad Winderburn, tá bom? Que é o novo produtor executivo da Marvel Television. Ele que tá à frente da Marvel Television, tá dando entrevista adoidado, falando de retorno de defensores, retorno dos agentes da SHIELD, etc. Eu acho que isso é um bom trabalho dele ali, fazendo tudo bonitinho pra ficar com cara de série mesmo de TV. Essa foi a nossa análise dos 3 primeiros episódios. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa o like nesse vídeo. Muito obrigado por estarem acompanhando a gente aqui e não percam, porque cada episódio iremos lançar uma análise, beleza? Toda quarta, quinta, sexta estaremos aqui. Fechou? Até a próxima, nerds. Fomos!